Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 129, nosotros vamos a hablar sobre los usos del plusquamperfecto. Então, na aula de hoje, aula 129, nós vamos continuar falando daquele tempo verbal que nós vimos na última aula, o plusquamperfecto, mas hoje vamos falar dos usos e algumas estruturas que a gente usa com esse tempo verbal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, aqui eu escrevi, ele uso, o uso desse tempo verbal, não, o principal uso. Expressa anterioridade com relação a outra ação passada. Então, expressa uma anterioridade com relação a outra ação passada, né? O passado do passado. Então, em outras palavras, quando você está descrevendo uma ação que aconteceu no passado, e aí dentro dessa ação você vai descrever uma outra ação que aconteceu antes, aí você usa o plusquamperfecto. Por isso que uma das estruturas clássicas do uso desse tempo verbal é com a palavra quando. Então, em português a gente faz isso também. Então, por exemplo, quando eu cheguei em casa, o carteiro já havia passado. É um exemplo simples, né? Então, eu estou descrevendo uma ação no passado, quando eu cheguei em casa, uma ação passada. Mas quando eu cheguei em casa, alguma outra coisa já tinha acontecido antes, que era o fato do carteiro já ter passado. Então, quando eu cheguei em casa, o carteiro já havia passado. Então, essa estrutura havia passado é uma estrutura usando o mais que perfeito. Em português nós temos um tempo verbal que se chama pretérito mais que perfeito e tem o mesmo uso, em que a gente conjuga o verbo, sabe? A conjugação desse verbo que vai me dizer, que vai me dar essa noção de anterioridade. Então, por exemplo, eu posso falar a mesma frase: quando eu cheguei em casa, o carteiro passara. Então, esse passara é o pretérito mais que perfeito. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente não usa mais esse tempo verbal. Virou um tempo verbal extremamente formal, a gente encontra só em textos antigos, na literatura mais antiga, ou textos muito formais. Então, hoje a gente já usa mais a estrutura, o verbo haver, havia passado. Em espanhol, o plusquamperfecto, ele é somente um tempo composto. Então, ele existe somente com o verbo haver e o verbo principal no particípio. A gente já viu a estrutura na aula passada. Então, vamos ver só alguns exemplos de frases usando o plusquamperfecto. Então, duas frases colocando essa estrutura do plusquamperfecto. Então, nós temos aqui a palavra quando. Lembrando que esse quando agora, ele não tem acento. Ele não é mais um pronome interrogativo. Tá? O quando só tem acento quando ele é um pronome interrogativo. Nesse caso, não. Então, nós temos aqui o quando, um verbo no pretérito indefinido, né, que é o nosso pretérito perfeito, e o outro verbo, né, a outra parte da oração, o verbo da outra parte da oração, no plusquamperfecto, para indicar essa ideia de anterioridade. Então, quando chegou la policía, los ladrones ya habían huido. Então, quando chegou a polícia, os ladrões já haviam huido, verbo huir, fugir, já haviam fugido. Então, repara, ação que aconteceu no passado, a polícia chegou, né? Ação do passado. Quando a polícia chegou, os ladrões já tinham fugido, ou seja, essa ação dos ladrões fugirem aconteceu antes da polícia chegar. Então, o passado do passado. Então, quando chegou a polícia, os ladrones já haviam huido. Segunda frase. Quando salimos de casa, havia deixado de chover. Então, quando saímos de casa, havia deixado de chover. De novo, mesma estrutura. Quando, a primeira oração, o verbo no pretérito indefinido, e a segunda oração, o verbo no plusquamperfecto, para indicar essa ideia de anterioridade. Na primeira frase, nós ainda temos o uso da palavra já. Nesse caso é opcional, mas a palavra já também dá essa ideia de uma coisa que aconteceu antes, né?
Quando tal coisa aconteceu, outra coisa já havia acontecido. Eu poderia tirar esse já daqui, ele é opcional. E aqui embaixo eu poderia também acrescentar o já. Quando salimos de casa, já havia deixado de chover. Então o uso do já é opcional, mas ele também carrega essa ideia de anterioridade, ele também pode ser usado. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.